espíritos puros que não têm corpo e que entre si com ideias. Isso aqui também é um alerta, uma luzinha vermelha que se acende para nós, né? Nas nossas universidades, nossas faculdades, todo mundo diz assim, todo mundo se acha muito cristão, porque diz, não, eu tolero todas as ideias, eu sei conviver com todas as ideias. Meu irmão, pelo amor de Deus, saiba conviver com todas as pessoas, mas não com todas as ideias. Porque lembre-se que a única arma que Satanás tem é a ideia. Ele tem uma palavra mentirosa para dizer. Você não pode conviver com todas as ideias. Porque foi uma ideia que fez Hitler. Foi ideia que fez Stalin, Mao, Tse-tung e outros fascínoras, outros assassinos em massa. Foram ideias. O cara tem uma ideia interessante e quer criar um paraíso aqui na Terra, e para isso ele cria um inferno. É seguindo ideias que nós fazemos as coisas erradas. Portanto, se você quer respeitar uma pessoa, ótimo, parabéns. Mas você não precisa respeitar as ideias dessa pessoa. Se você ama uma pessoa, você tem que, às vezes, chegar e dizer para ela, meu irmãozinho, eu amo você do fundo do meu coração, e por isso eu devo dizer uma coisa, essa sua ideia é desprezível. Essa sua ideia é ridícula, essa sua ideia não merece ser considerada. Essa ideia é moralmente indecente, desonesta, má, destruidora. Por isso eu odeio esta sua ideia. Eu amo você, mas essa sua ideia eu tenho que odiá-la. Entende? Por quê? Porque são as armas de Satanás. A arma que Satanás tem é a ideia. Então, o que é que nós tínhamos aqui? No início dos tempos, quando Deus criou os anjos, não é? Deus enviava a sua graça para os anjos. Os anjos começaram a querer obedecer a Deus. Deus revela a sua palavra, Deus revela a sua vontade, Deus revela a sua graça para os anjos e os anjos começam a obedecê-lo. Lúcifer se revolta, começa a seduzir com a mentira outros anjos. Então tem de um lado a palavra de Deus revelada, na qual Miguel Arcanjo e os outros anjos bons acreditaram, e a palavra mentirosa de Satanás do outro lado, que tenta seduzir e levar outros anjos consigo. Esta é a batalha entre essas duas palavras, batalha entre essas ideias. Então, nesta batalha, houve perda dos dois lados. Nesta batalha, havia anjos que estavam obedecendo a Deus e foram seduzidos por Satanás para cair no abismo. E nessa batalha, houve anjos que estavam se perdendo. Mas antes de se perderem, a palavra de Deus os resgatou porque os convenceu e eles finalmente serviram a Deus. Houve uma grande batalha no céu. É isso que diz o livro do Apocalipse. Entre São Miguel e Satanás, o diabo, a antiga serpente. Pois bem, nesta batalha, vamos usar essa palavra, troca de ideias, que não deixa de ser uma batalha dramática, que não deixa de ser uma batalha, aspas, sangrenta, embora os anjos não tenham corpo, esta batalha terrível, quando nós a caracterizamos como troca de ideias, a gente tem uma tendência de menosprezar. Ah, sim, foi só uma troca de ideias. Mas, meu irmão, só uma troca de ideias é exatamente aquilo que Satanás consegue fazer com você. Quando ele seduz você para você pecar, o que é que ele está fazendo? Estão fazendo uma troca de ideias, não é isso? Você começa a dialogar com ele e pronto, se lascou. Entende? Você começa a ouvir as razões dele, começa a ouvir os argumentos que ele te apresenta e você cai. É só uma troca de ideias. E, no entanto, pode acabar com a sua vida, destruir a sua existência com uma troca de ideias. Não é? Então, muito cuidado com trocas de ideias. Não é? Pois bem, houve um certo momento em que Deus, na sua infinita bondade, viu que ele não tinha mais nada o que fazer com Satanás. Veja, nós não temos essa ciência divina. Não é? Você está lá tentando converter uma pessoa, tentando, insistindo para a conversão daquela pessoa. Nós não enxergamos quando é que o coração de uma pessoa chega num ponto irreversível, num ponto em que aquela pessoa não vai mais se converter, que o coração dela ficou de tal forma empedernido, de tal forma fechado para Deus, que aquela pessoa não vai se converter de jeito nenhum. Nós, seres humanos, não somos capazes de dizer isso. Por quê? Porque nós não enxergamos o coração das pessoas. Deus enxerga. Deus vê. Deus tem esta onisciência. Tudo sabe, tudo vê. Pois bem, essa pessoa, o anjo,
criado por Deus, Lúcifer, e os seus demônios, chegaram a um ponto em que não havia mais volta. Num ponto em que o coração deles estava de tal forma endurecido e revoltado contra Deus. Porque é interessante isso. Quando Satanás simplesmente diz, não vou servir, não pense que ele vai ficar feito uma criança amuada, né, fazendo bico, olhando para a parede. Não quero jantar. E fecha a cara. Não é isso. Não é essa bobagemzinha. Muito pelo contrário. Quando Satanás se fecha para Deus, ele odeia Deus. É verdadeiro ódio. É verdadeira raiva. E é interessante isso. Existe, assim como existe uma hierarquia no céu para os anjos, né? Nós já estudamos a hierarquia dos anjos aqui na nossa aula de catecismo, né? Existe também uma hierarquia satânica. Por quê? Quanto maior o grau de ódio que você tem por Deus, mais importante você é no inferno. Só que você pode imaginar o inferno como sendo uma espécie de pirâmide ao contrário. Os lugares mais fundos têm menos gente, até que você chega ao fundo dos fundos, que é o próprio Lúcifer. Todos os demônios se revoltaram contra Deus, mas nem todos na mesma medida. O fato é o seguinte, é que houve um ponto em que essa posição de ódio deles, seja qual fosse o grau, houve um ponto em que essa posição de ódio era uma coisa que não tinha mais volta. Né? Como diz o catecismo, era irrevogável.